Sete movimentos de 30 segundos que aliviam a dor na coluna. Depois dos 70, sem medicamentos. Lembro-me como se fosse ontem. Dona Aparecida, uma senhora de 78 anos que morava em Ribeirão Preto, entrou em meu consultório apoiada em sua bengala. O rosto, marcado pelo tempo, trazia uma expressão de dor que já durava mais de 3 décadas. Doutor, já tentei de tudo. Tomo remédios que me deixam com o estômago embrulhado. Fiz infiltrações que me deram alívio por algumas semanas. Mas a dor sempre volta. Às vezes penso que vou ter que conviver com isso pelo resto da vida. Essa frase, dita com os olhos marejados, ficou gravada em mim. Quantos brasileiros, depois dos 70 anos, vivem essa mesma realidade? Talvez você que está me ouvindo agora, ou alguém muito próximo de você. A história de Dona Aparecida não é única. Seu Raul de Belo Horizonte, um senhor que trabalhou por 45 anos como motorista de ônibus, me contou que já não conseguia brincar com os netos por causa das dores lombares. Dona Terezinha, professora aposentada de São Paulo, deixou de frequentar seu grupo de dança de salão aos 73 anos, porque não aguentava ficar em pé por mais de 10 minutos. São histórias de brasileiros que, como muitos de nós, enfrentam as consequências de anos de trabalho, postura inadequada e o desgaste natural que vem com a idade. O que muitos não sabem é que existem alternativas simples e eficazes que podem trazer alívio sem depender exclusivamente de medicamentos. É disso que quero falar com você hoje, sobre movimentos que podem ser feitos em casa, sem equipamentos especiais e que levam apenas 30 segundos cada um. Movimentos que ajudaram Dona Aparecida a deixar a bengala em casa na maioria dos dias, que permitiram seu Raul voltar a pescar nos fins de semana em Minas Gerais e que trouxeram Dona Terezinha de volta para as aulas de dança. Antes de continuarmos, quero deixar claro que não estou sugerindo abandonar tratamentos médicos. Se você faz acompanhamento com ortopedista, reumatologista ou fisioterapeuta pelo SUS ou por plano de saúde, continue seguindo as orientações desses profissionais. O que vou compartilhar são complementos que podem melhorar sua qualidade de vida e que podem ser incorporados com a supervisão adequada. O que você vai descobrir hoje são 7 movimentos simples que têm ajudado centenas de idosos brasileiros a reduzir significativamente suas dores na coluna. Vou explicar detalhadamente cada um deles, como realizá-los com segurança e por que funcionam tão bem para pessoas com mais de 70 anos. São movimentos que respeitam as limitações dessa fase da vida, mas que ainda assim são eficazes para fortalecer a musculatura de sustentação, melhorar a circulação local e proporcionar alívio imediato e a longo prazo. Você vai descobrir um movimento que o seu Francisco, um agricultor aposentado do interior de Pernambuco, faz todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, e que mudou completamente sua disposição para o resto do dia. Vamos falar sobre uma técnica que Dona Jurema, uma costureira de 82 anos de Porto Alegre, usa sempre que sente os primeiros sinais de dor, evitando que ela se intensifique. E compartilharei o segredo que transformou a vida do seu João, um carpinteiro, aposentado de 76 anos de Belém do Pará, que voltou a trabalhar em pequenos projetos em sua oficina, depois de anos afastado por causa das dores. Então, se você está cansado de depender de medicamentos que muitas vezes trazem efeitos colaterais, se já tentou diversos tratamentos sem sucesso duradouro, ou se simplesmente quer complementar seu tratamento atual com algo natural e eficaz, continue comigo. Esses próximos minutos podem representar uma virada na sua qualidade de vida, assim como foi para tantos outros brasileiros que hoje vivem com menos dor e mais disposição. O primeiro movimento que quero compartilhar com você é o que chamo de abraço reconfortante. É um movimento inspirado na prática milenar do yoga, mas adaptado especificamente para as necessidades e limitações de pessoas acima dos 70 anos. Vou contar a história do seu Sebastião, um senhor de 81 anos de Curitiba. Ele havia trabalhado a vida toda como pedreiro, e seus dias eram marcados por dores intensas na região lombar.
Certo dia, sua neta, que é fisioterapeuta, o ensinou este movimento. No início, seu Sebastião estava cético. Como um movimento tão simples poderia ajudar com uma dor tão antiga? Ele pensava, mas decidiu dar uma chance. Para fazer o abraço reconfortante, você precisa estar sentado em uma cadeira firme, daquelas com encosto reto, como as de jantar que temos em nossas casas. Coloque os pés bem apoiados no chão. Agora, inspire profundamente e, ao expirar, incline-se para frente lentamente, deixando que a coluna se curve naturalmente. Estenda os braços, abraçando as pernas, indo até onde for confortável para você. Pode ser apenas nos joelhos ou um pouco abaixo deles. O importante é não forçar. Permaneça nessa posição por 30 segundos, respirando normalmente. O que acontece durante esses 30 segundos é fascinante. Quando você se inclina para frente dessa maneira controlada, ocorre um alongamento suave dos músculos das costas, principalmente da região lombar. Isso ajuda a reduzir a tensão que se acumula nessa área ao longo do dia. Além disso, essa posição permite uma leve separação das vértebras, aliviando a pressão sobre os discos intervertebrais e os nervos que podem estar comprimidos. Para seu Sebastião, o resultado foi surpreendente. Depois de fazer esse movimento, 3 vezes ao dia durante uma semana, ele notou uma redução significativa na intensidade da dor. É como se alguém estivesse afrouxando um nó nas minhas costas, ele descreveu. É importante lembrar que cada pessoa tem suas particularidades. Dona Cleusa, uma senhora de 75 anos de Salvador, por exemplo, adaptou esse movimento fazendo-o na cama pela manhã antes de levantar. Em vez de abraçar as pernas, ela abraçava um travesseiro colocado entre o peito e as coxas. A essência do movimento é a mesma, o alongamento suave da coluna. Se você sentir qualquer desconforto agudo ao realizar esse movimento, pare imediatamente. Este não é um caso de no pain, no gain, expressão que significa sem dor, sem ganho. Pelo contrário, o movimento deve ser confortável e trazer uma sensação de alívio. O segundo movimento que tem trazido alívio para muitos brasileiros com mais de 70 anos é o que chamo de rotação gentil. Este movimento é particularmente benéfico para aqueles que sofrem com dores na região média e superior das costas, como era o caso da Dona Iracema, uma professora aposentada de 77 anos de Florianópolis. Dona Iracema dava aulas de matemática no ensino fundamental por mais de 35 anos. Décadas debruçadas sobre cadernos e livros resultaram em uma dor persistente entre as escápulas, aqueles ossos que ficam na parte superior das costas. Era como se eu tivesse um peso constante preso às minhas costas. Ela me contou. Para fazer a rotação gentil, você precisa estar sentado na ponta de uma cadeira firme, com os pés bem apoiados no chão, na largura dos quadris. Mantenha a coluna ereta, como se um fio estivesse puxando o topo da sua cabeça para cima. Coloque as mãos sobre os ombros opostos, como se estivesse se abraçando. Agora, inspire e, ao expirar, gire o tronco lentamente para a direita, até onde for confortável. Mantenha a posição por 5 segundos. Respire normalmente e então volte ao centro na inspiração. Repita o movimento para o lado esquerdo na próxima expiração. Faça 3 rotações para cada lado, totalizando 30 segundos. O que acontece durante esse movimento é uma mobilização suave das vértebras torácicas, aquelas que ficam na região média das costas. Quando você gira o tronco, cria-se um espaço maior entre essas vértebras, o que pode aliviar a compressão de nervos e melhorar a circulação local. Além disso, a rotação gentil trabalha os músculos oblíquos e os músculos ao redor da coluna vertebral, que são essenciais para a manutenção de uma boa postura. Seu Carlos, um contador aposentado de 82 anos do Rio de Janeiro, adaptou esse movimento para realizá-lo em pé, apoiando-se em sua mesa. Ele me contou que sentia mais estabilidade dessa forma e conseguia executar o movimento com mais controle. O importante é encontrar a maneira que funciona melhor para você, sempre respeitando os seus limites. A rotação gentil trouxe para
Dona Iracema um alívio que ela não esperava. Depois de algumas semanas fazendo esse movimento regularmente, aquela sensação de peso nas costas diminuiu consideravelmente. Consigo ficar mais tempo em pé, cozinhando para meus netos, sem sentir aquela dor incômoda. O terceiro movimento que quero compartilhar é chamado basculação pélvica. Este é especialmente útil para pessoas que sofrem com dores na parte inferior das costas, onde a coluna lombar se conecta com o sacro. Este movimento ajudou enormemente o seu José, um motorista de táxi aposentado de 73 anos de Recife. Seu José dirigiu táxi pelas ruas de Recife por mais de 40 anos. Ficar sentado por longas horas, muitas vezes em assentos sem suporte adequado, causou uma dor crônica na região lombar que o impedia até mesmo de dormir direito. Eu revirava na cama a noite toda, procurando uma posição que não doesse. Ele me contou com pesar. A basculação pélvica pode ser feita deitado, o que a torna ideal para pessoas com maior dificuldade de mobilidade. Deite-se de costas em uma superfície firme, como um colchão no chão ou uma cama que não seja muito macia. Dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados, na largura dos quadris. Coloque uma mão sobre seu abdômen e outra na parte inferior, das costas logo acima das nádegas. Agora inspire profundamente. Ao expirar, pressione suavemente a parte inferior das costas contra a superfície, contraindo levemente os músculos abdominais e do assoalho pélvico. Você deve sentir que a curvatura natural da sua coluna lombar diminui, aproximando-se da superfície. Mantenha essa posição por alguns segundos. Depois relaxe, permitindo que a coluna volte à sua curvatura natural. Repita este movimento lentamente por 30 segundos. O que este movimento faz é fortificar os músculos profundos do abdômen e do assoalho pélvico, que são fundamentais para dar suporte à coluna lombar. Quando esses músculos estão fracos, a coluna fica sem um dos seus principais sistemas de sustentação, o que pode levar a dores crônicas. Além disso, a basculação pélvica ajuda a mobilizar as articulações da região lombar e sacral, melhorando a circulação e reduzindo a rigidez. Dona Maria, uma costureira aposentada de 79 anos de Manaus, adaptou este movimento fazendo-o sentada em uma cadeira. Ela pressionava a parte inferior das costas contra o encosto da cadeira e depois relaxava, conseguindo os mesmos benefícios. Foi o único movimento que consegui fazer quando minha artrite estava atacada, e mesmo assim senti alívio, ela me contou. Para seu José, os resultados apareceram gradualmente. Após 3 semanas fazendo a basculação pélvica diariamente, ele notou que conseguia dormir por períodos mais longos, sem acordar com dor. Após 2 meses, a melhora foi tão significativa que ele retomou seu hobby de pescar nos fins de semana, algo que havia abandonado devido às dores. Até agora compartilhei com você 3 movimentos poderosos que têm ajudado muitos brasileiros acima dos 70 anos a encontrar alívio para suas dores na coluna. Tenho percebido pelo feedback que recebo que esses exercícios realmente fazem a diferença na vida das pessoas. E você, já tentou algum movimento semelhante a esses que mencionei? Tem encontrado dificuldades em lidar com dores na coluna? Se este conteúdo está sendo útil para você ou para alguém que você conhece, deixe seu comentário abaixo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. Agora vamos continuar explorando os próximos movimentos que podem transformar sua relação com a dor na coluna. O 4º movimento que quero compartilhar é o alongamento do gato, uma adaptação do famoso exercício de yoga cat-cow, mas modificado para atender às necessidades específicas de pessoas com mais de 70 anos. Vou contar a história da Dona Conceição, uma senhora de 76 anos, de São Luís do Maranhão. Dona Conceição trabalhou a vida toda como empregada doméstica, e seus dias eram marcados pelo esforço físico constante: lavar, passar, limpar e cozinhar. Quando se aposentou, as dores que já a acompanhavam há anos se intensificaram, principalmente na região média das costas. Era como se as minhas costas tivessem enferrujado, ela descrevia.
O alongamento do gato foi apresentado a ela por sua vizinha, que frequentava aulas de yoga adaptada para a terceira idade em um centro comunitário local. Inicialmente, Dona Conceição achou o movimento estranho e difícil, mas com a prática, passou a realizá-lo com facilidade. Para fazer o alongamento do gato, você precisará ficar de 4 apoios, ou seja, com mãos e joelhos no chão. Se isso for desconfortável para seus joelhos, você pode colocar uma toalha dobrada ou um travesseiro fino sob eles. As mãos devem estar alinhadas abaixo dos ombros e os joelhos abaixo dos quadris. Comece em uma posição neutra, com a coluna reta. Ao expirar, arquear as costas para cima como um gato assustado, deixando a cabeça cair naturalmente entre os braços. Sinta o alongamento ao longo de toda a coluna. Ao inspirar, faça o movimento contrário. Abaixe suavemente o abdômen em direção ao chão, elevando o olhar à frente, mas sem forçar o pescoço para trás. Repita esse movimento de maneira fluida, acompanhando sua respiração por 30 segundos. O poder desse movimento está na mobilização de toda a coluna vertebral, desde a região cervical até a lombar. Quando você alterna entre arquear as costas, para cima e para baixo, está criando um movimento semelhante ao de uma onda que percorre toda a coluna, melhorando a flexibilidade e a irrigação sanguínea dos músculos e discos intervertebrais. Seu Pedro, um agricultor aposentado de 84 anos de Goiânia, tinha dificuldade para ficar de 4. Então adaptou o movimento para realizá-lo sentado na beira da cama. Ele se sentava ereto, colocava as mãos nos joelhos e realizava os mesmos movimentos de arquear as costas para frente e para trás. Não era exatamente o mesmo, mas ele sentia os benefícios desse movimento adaptado. Para Dona Conceição, o alongamento do gato trouxe um alívio que medicamentos não haviam conseguido proporcionar. É como se esse movimento desbloqueasse. Há algo nas minhas costas, ela descrevia. Depois de fazer, me sinto mais solta, mais leve, como se tivesse tirado um colete apertado. É importante ressaltar que, se você tem problemas nos joelhos ou punhos, pode adaptar este movimento como fez seu Pedro, ou realizá-lo com apoios, como travesseiros ou almofadas firmes. O essencial é respeitar seus limites e nunca forçar a ponto de sentir dor. O quinto movimento que tem trazido alívio para muitos idosos brasileiros é o alongamento lateral. Este é especialmente benéfico para quem sente dores na região das costelas e na parte média das costas, como era o caso da Dona Dulce, uma professora de piano aposentada de 77 anos de Vitória, Espírito Santo. Dona Dulce deu aulas de piano por mais de 40 anos. A postura ao tocar o instrumento, muitas vezes por horas consecutivas, deixou marcas em seu corpo, especialmente na forma de dores laterais nas costas. Era como se houvesse um nó constante abaixo das costelas, ela me contou. Às vezes, a dor irradiava para a frente, dificultando até a respiração profunda. O alongamento lateral foi sugerido a ela por seu fisioterapeuta, que acompanhava seu caso pelo plano de saúde. A princípio, Dona Dulce tinha receio de que o movimento pudesse piorar sua condição, mas aos poucos foi ganhando confiança. Para realizar o alongamento lateral, você deve estar sentado em uma cadeira firme, com os pés bem apoiados no chão, afastados na largura dos quadris. Mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados e coloque a mão direita no assento da cadeira, ao lado do quadril. Levante o braço esquerdo e estenda-o sobre a cabeça, inclinando suavemente o tronco para a direita. É importante não forçar o movimento. Vá apenas até onde for confortável sem provocar dor. Mantenha a posição por 10 a 15 segundos, respirando normalmente. Depois volte lentamente à posição inicial. Repita o movimento para o outro lado, totalizando 30 segundos. Este alongamento trabalha os músculos intercostais, entre as costelas, e os músculos laterais do tronco, como o quadrado lombar e os oblíquos externos e internos. Esses músculos, quando tensos, podem causar dores intensas na região das costelas e restringir a mobilidade da caixa torácica, dificultando a respiração e os movimentos do dia a dia. Seu Geraldo,
um pescador aposentado de 81 anos de Santos, adaptou este movimento realizando-o em pé, apoiando-se levemente em uma parede. Ele me disse que assim conseguia sentir melhor o alongamento ao longo de todo o lado do corpo. Como sempre enfatizo, o importante é encontrar a forma que funciona melhor para você, respeitando seus limites e condições específicas. Para Dona Dulce, os resultados do alongamento lateral foram reveladores. Após algumas semanas de prática consistente, ela notou que as dores intercostais haviam diminuído significativamente. Foi como se alguém tivesse afrouxado um espartilho invisível que me apertava, ela descreveu com alegria. Agora consigo tocar piano por períodos mais longos para meus netos, sem precisar parar por causa da dor. O sexto movimento que quero compartilhar com você é o fortalecimento do core deitado. Este exercício é essencial para quem sofre com dores na região lombar, pois trabalha os músculos profundos do abdômen que dão suporte à coluna. Foi este movimento que ajudou o seu Francisco, um comerciante aposentado de 79 anos de João Pessoa, Paraíba. Seu Francisco trabalhou a vida toda em seu pequeno mercado de bairro, carregando caixas, organizando prateleiras e ficando em pé por longos períodos. Quando completou 75 anos, as dores lombares se tornaram tão intensas que ele precisou usar uma bengala para se locomover. Era humilhante para mim, que sempre fui tão ativo e independente, precisar de ajuda até para levantar da cama. Ele me contou com os olhos marejados. O fortalecimento do core deitado foi introduzido a ele por seu filho, que é educador físico. No início, seu Francisco achava que exercícios eram apenas para jovens, mas seu filho o convenceu a tentar, explicando a importância do fortalecimento muscular em qualquer idade. Para realizar o fortalecimento do core deitado, você precisa estar deitado de costas, preferencialmente em um colchão firme ou tapete no chão. Dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados, na largura dos quadris. Coloque as mãos sobre o abdômen inferior, logo abaixo do umbigo. Respire fundo e, ao expirar, contraia suavemente os músculos abdominais profundos, como se estivesse tentando levar o umbigo em direção à coluna. É importante manter a coluna em posição neutra, sem pressioná-la contra o chão. Mantenha essa contração por 5 segundos enquanto respira normalmente. Depois, relaxe. Repita este ciclo por 30 segundos. Este não é um exercício de abdominal tradicional. Você não deve levantar a cabeça ou os ombros do chão. O foco está na contração isométrica dos músculos profundos do abdômen, conhecidos como transverso abdominal e multífido. Esses músculos formam uma espécie de cinta natural que estabiliza a coluna lombar. Dona Zulmira, uma costureira aposentada de 83 anos de Campinas, adaptou este exercício para realizá-lo sentada em uma cadeira, pois tinha dificuldade para levantar-se do chão. Ela sentava-se ereta, afastada do encosto da cadeira, e fazia as mesmas contrações abdominais, alcançando resultados similares. Para seu Francisco, os benefícios do fortalecimento do core deitado não foram imediatos, mas após 6 semanas de prática diária, ele começou a notar uma diferença significativa. A dor não desapareceu completamente, mas diminuiu tanto que consegui deixar a bengala de lado na maioria dos dias. Voltei a caminhar pelo bairro, a visitar meus amigos no centro comunitário, a viver de verdade. É importante lembrar que o fortalecimento muscular leva tempo, especialmente depois dos 70 anos. Não desanime se os resultados não aparecerem nas primeiras semanas. A constância é fundamental. O 7º e último movimento que compartilharei com você é o alongamento do piriforme, um exercício voltado para aliviar a dor ciática, que muitas vezes é confundida com dor lombar. Este movimento foi crucial para Dona Terezinha, uma enfermeira aposentada de 75 anos de Brasília. Dona Terezinha passou décadas em pé, percorrendo os corredores do Hospital Regional da Asa Norte. Quando se aposentou, começou a sentir uma dor que irradiava da nádega, direita para a parte posterior da coxa, chegando até o joelho. Parecia um raio que descia pela minha perna. Alguns dias eu mal conseguia andar, ela relatou.
Após consultar um ortopedista pelo SUS, Dona Terezinha descobriu que sofria de síndrome do piriforme, uma condição em que o músculo piriforme, localizado na região glútea, comprime o nervo ciático. O médico recomendou medicamentos e fisioterapia, mas também sugeriu exercícios específicos que ela poderia fazer em casa. Para realizar o alongamento do piriforme, você deve deitar-se, de costas em uma superfície firme. Dobre ambos os joelhos, mantendo os pés apoiados no chão. Coloque o tornozelo direito sobre o joelho esquerdo, formando um número 4 com as pernas. Suavemente, segure a parte posterior da coxa esquerda com ambas as mãos e traga o joelho em direção ao peito, até sentir um alongamento na região glútea direita. Mantenha essa posição por 15 segundos, respirando normalmente. Depois, troque de lado. Complete o ciclo uma vez para cada lado, totalizando 30 segundos. Este alongamento é eficaz porque atinge diretamente o músculo piriforme, que quando tenso ou inflamado pode pressionar o nervo ciático, causando dor irradiada para a perna. Ao alongar esse músculo, você alivia a pressão sobre o nervo, reduzindo a dor ciática. Seu Wilson, um motorista de caminhão aposentado de 77 anos de Cuiabá, tinha dificuldade para realizar este movimento deitado devido a problemas respiratórios. Ele adaptou o exercício para fazê-lo sentado na ponta de uma cadeira, colocando o tornozelo sobre o joelho oposto e inclinando-se para frente suavemente. Não é exatamente igual, mas me traz alívio mesmo assim, ele me contou. Para a Dona Terezinha, o alongamento do piriforme trouxe um alívio quase imediato. Na primeira vez que fiz, já senti uma sensação de soltura na região glútea, como se algo estivesse sendo descomprimido. Após algumas semanas de prática regular, as crises de dor ciática se tornaram muito menos frequentes e intensas. Agora compartilhei com você 7 movimentos poderosos que têm ajudado muitos brasileiros, acima dos 70 anos, a encontrar alívio para suas dores na coluna. Tenho percebido pelo feedback que recebo que esses exercícios realmente fazem a diferença na vida das pessoas. E você, já tentou algum movimento semelhante a esses que mencionei? Tem encontrado dificuldades em lidar com dores na coluna? Gostaria que eu continuasse com os próximos pontos que podem realmente transformar sua experiência com dores na coluna? Antes de concluirmos, quero recapitular brevemente os 7 movimentos que compartilhei com você. O abraço reconfortante que alonga suavemente a região lombar. A rotação gentil, que mobiliza a coluna torácica. A basculação pélvica, que fortalece a base da coluna. O alongamento do gato, que mobiliza toda a extensão da coluna. O alongamento lateral, que trabalha os músculos entre as costelas. O fortalecimento do core deitado, que estabiliza a região lombar, e o alongamento do piriforme, que alivia a pressão sobre o nervo ciático. Agora, quero compartilhar algumas orientações práticas sobre como incorporar esses movimentos no seu dia a dia para obter o máximo benefício. Dona Yolanda, uma professora aposentada de 81 anos de Natal, Rio Grande do Norte, desenvolveu uma rotina que tem funcionado muito bem para ela. Pela manhã, antes mesmo de sair da cama, ela faz a basculação pélvica e o abraço reconfortante. Começo o dia já cuidando da minha coluna e isso faz toda a diferença, ela me contou. No meio do dia, geralmente após o almoço, ela dedica alguns minutos ao alongamento lateral e à rotação gentil. À noite, antes de dormir, ela completa com o alongamento do gato, o fortalecimento do core e o alongamento do piriforme. Esta distribuição ao longo do dia é uma excelente estratégia, pois permite que você vá aliviando as tensões que vão se acumulando, em vez de deixar que elas se intensifiquem. Além disso, dividir os exercícios em pequenas sessões torna mais fácil incorporá-los à sua rotina. Seu Jorge, um bancário aposentado de 78 anos de Porto Velho, Rondônia, prefere fazer todos os 7 movimentos em uma única sessão pela manhã. Separo 10 minutos logo após o café da manhã e faço a sequência completa. Para mim funciona melhor assim,
pois já cumpro meu compromisso com a saúde da minha coluna logo cedo e fico livre para aproveitar o resto do dia, ele explicou. Não existe uma forma correta ou errada de organizar esses movimentos. O importante é encontrar um padrão que funcione para você e que você consiga manter consistentemente. A regularidade é mais importante do que a intensidade ou a duração de cada sessão. Um ponto importante que quero enfatizar é a questão da dor durante os exercícios. É normal sentir um leve desconforto ou uma sensação de alongamento, mas você nunca deve sentir dor aguda ou intensa durante a realização desses movimentos. Se isso acontecer, pare imediatamente e consulte um profissional de saúde. Dona Lourdes, uma enfermeira aposentada de 76 anos de Aracaju, Sergipe, me contou que no início sentia um desconforto considerável ao fazer o alongamento do piriforme. Em vez de desistir, ela adaptou o exercício, reduzindo a amplitude do movimento até encontrar um ponto em que conseguia realizá-lo sem dor. Gradualmente, conforme seu corpo foi se adaptando, ela conseguiu aumentar a amplitude e hoje faz o movimento completo sem problemas. Essa abordagem gradual é extremamente importante, especialmente para pessoas com mais de 70 anos. Comece com movimentos suaves e de menor amplitude e vá progredindo conforme seu corpo permite. Outro aspecto fundamental é a respiração. Durante todos esses movimentos, mantenha uma respiração calma e consciente. A respiração adequada não apenas ajuda na execução correta dos exercícios, mas também contribui para o relaxamento muscular e para a redução da dor. Quando expiramos, os músculos tendem a relaxar mais facilmente, facilitando o alongamento. Seu Roberto, um contador aposentado de 82 anos de Belo Horizonte, me contou que a maior diferença que notou foi quando começou a prestar atenção em sua respiração durante os exercícios. Antes eu prendia a respiração sem perceber, principalmente nos momentos de maior esforço. Quando aprendi a manter uma respiração fluida, os movimentos se tornaram mais eficazes e menos desconfortáveis, ele relatou. É importante também lembrar que esses exercícios não substituem um acompanhamento médico adequado. Se você tem diagnósticos específicos como hérnia de disco, estenose espinhal, escoliose acentuada ou osteoporose grave, converse com seu médico antes de iniciar qualquer rotina de exercícios. Ele poderá orientar sobre adaptações necessárias ou contraindicações específicas para o seu caso. Dona Odete, de 79 anos, moradora de um pequeno município do interior de Minas Gerais, não tinha fácil acesso a especialistas. Ela aproveitou uma consulta com o médico da família no posto de saúde para mostrar os movimentos que pretendia fazer e recebeu orientações específicas para sua condição de osteopenia, perda óssea menos severa que a osteoporose. O doutor me explicou quais exercícios eu deveria evitar e como adaptar os outros para minha condição. Isso me deu segurança para começar, ela compartilhou. Para finalizar, quero contar o caso da dona Jurema, uma senhora de 85 anos de Porto Alegre. Ela sofria com dores crônicas na coluna há mais de 2 décadas e já havia tentado diversos tratamentos. Quando começou a praticar esses 7 movimentos diariamente, não tinha grandes expectativas. Achei que na minha idade já não havia mais solução, ela me disse. Após 3 meses de prática consistente, Dona Jurema me enviou uma mensagem que guardo com carinho. Doutor, não estou curada. Ainda sinto algumas dores, mas agora consigo controlar. Voltei a fazer coisas simples que para mim eram impossíveis. Antes, tricotar para meus bisnetos, cuidar das minhas plantas, passear na praça do bairro. Recuperei um pouco da minha independência, e isso não tem preço. A história de Dona Jurema resume bem o que desejo para todos que me ouvem hoje. Não necessariamente uma cura milagrosa, mas uma melhora significativa na qualidade de vida. Uma redução da dor que permita retomar atividades que trazem alegria e significado. Espero que esses 7 movimentos possam ajudar você ou alguém querido a encontrar alívio para as dores na coluna. Lembre-se, comece devagar, respeite seus limites, seja consistente e, acima de tudo, não desista. A melhora pode ser gradual,
mas cada pequeno passo representa uma vitória importante. Se você achou esse conteúdo útil, deixe seu comentário abaixo contando sua experiência com dores na coluna ou com algum desses exercícios. Compartilhe este vídeo com amigos ou familiares que possam se beneficiar dessas informações. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos voltados para a saúde e bem-estar na terceira idade. Agradeço sua atenção e companhia até aqui. Até o próximo vídeo, onde falaremos sobre como melhorar a qualidade do sono depois dos 70 anos sem medicamentos. Fique com saúde e bem-estar.